a grande dificuldade, eu acho, que no meio do nosso povo. Porque a gente não, a Bíblia é a palavra de Deus? Ok. A Bíblia é a revelação inspirada por Deus? Ok. Ela nos ensina? Ok. Mas correção, e você começa, quando alguém te corrige é porque você está no caminho errado. Quando alguma coisa te corrige é porque você precisa fazer diferente. Então isso é muito difícil, porque você começa a ser confrontado com as suas atitudes. E nessa hora o crente, ou o cristão, ele começa ele ouve, mas botar em prática aquilo que Deus precisa que ele coloque é mais difícil, não é, Marina? É difícil porque instruir não é apenas transmitir conhecimento, mas é viver aquilo que ele instrui. E no momento que eu não consigo praticar aquilo que eu falo, a minha palavra não tem peso. A gente vê o resultado de muitas famílias hoje dilaceradas, porque ouvem os conselhos em casa e vem um testemunho totalmente diferente. E hoje isso chega às igrejas. Por quê? Porque há pastores que estão preocupados com o seu ego. Sim. E não está preocupado em alimentar a ovelha, ou alimentar o povo. E aí a instrução vai perder peso. A instrução já não vai surtir o mesmo efeito. Porque quando a gente fala de Bíblia como um todo, gente, quem estuda direito, ele passa pela lei mosaica, sim, que deu base às nossas leis hoje. Então, veja o peso da palavra de Deus, o peso do que está escrito. E eu tenho que viver aquilo que eu estou ensinando ou instruindo. Se eu não consigo fazer isso, eu vou perder, vou simplesmente cansar os ouvidos de quem me ouve. Agora, esse momento, eu quero chamar a sua atenção para que você pare e valorize esse tesouro que existe aí na sua mão, que é a Bíblia Sagrada. Por quê? Eu até ouvi o testemunho de um pastor que uma senhora, uma ovelhinha da igreja, ligou para ele e disse: pastor, tenho necessidade de tudo. Aqui a geladeira está assim, uma fartura, farta tudo. Aí o pastor resolveu visitar a ovelha. Chegou lá, ele pediu uma Bíblia. Ela leva a Bíblia, ele leu, orou e colocou uma boa oferta no interior da Bíblia, fechou a Bíblia e deixou. Não durou 2 dias, ela liga novamente: pastor, farta tudo. Ele diz: irmã, leia a Bíblia. A resposta que a senhora precisa está na Bíblia. E ela: mas olha, gente, ainda dizia para o pastor: estou lendo. E ele dizia: sua resposta está na Bíblia. A solução que você busca está na Bíblia. E ela dizia que estava lendo. Nesse caso, não estava. A solução do problema estava literalmente na palavra. E ela não viveu isso. Porque muitos de nós temos o hábito de abrir a palavra de Deus no Salmo 91. Ele não é um amuleto. Não. Nós vimos aqui na introdução que a Escritura ela é divinamente inspirada. Ela é pronta, proveitosa para o ensino, para a correção, para redarguir. Redarguir é dar a resposta que você precisa em correção, para instruir. Então, se instrua na palavra de Deus. Mire na palavra de Deus. Pesquise, investigue a palavra de Deus e a solução vai estar dentro da palavra de Deus e você vai encontrar a instrução que você busca. Se você lê a palavra, você encontra história, romance, você encontra milagre, você tem uma enciclopédia para você debruçar, aprender e pôr em prática. Faça isso hoje. Obrigada. Glória a Deus. Aqui, enquanto a Letícia ela vai abrir ali em João 16, 12, 13, e a Thelma em João 8, 31 e 32, falar sobre essa situação, Letícia, o Heloíse. Aí a Almerinda falou, a bênção estava dentro da Bíblia, era só ela ler a Bíblia que ela ia alcançar, aquela pessoa ia alcançar o recurso que o pastor tinha colocado, além de ser abençoada pela palavra, ela ia ser abençoada também na sua vida financeira. E isso acontece com a gente. Aí ela falou, muita gente pega, você entra na casa de alguém, tem lá a Bíblia aberta,
com as páginas amarelas, com o Salmo 91 ali. Tanta poeira. De tanta poeira, com o Salmo 91. E a pessoa tá ali e bota aquilo como amuleto. E não pratica, E tá? não pratica. Mesmo que esteja lá no 91. Ou no Salmo 23, só sabe da Bíblia toda, Salmo 20, pelo menos sabe algum salmo. Aí a Bíblia toda, Salmo 23 ali. E é difícil você viver desse jeito, se você não tiver profundo conhecimento bíblico. Eu vi essa semana, lógico que foi uma filmagem, isso pode ser montagem, mas o que me deixou muito impactado é que lá na Europa, um rapaz ele começou a fazer perguntas sobre a Bíblia aos cristãos. E os cristãos não sabiam responder nenhum versículo. Meu Deus. E ele perguntava, você é o quê? Sou cristão. Diz um versículo da Bíblia, assim, e o pessoal não tinha reação. De pronto, De né? pronto, não sabia, não lembrava. Estavam sendo pegos de surpresa. Sendo pego de surpresas, olha, Jesus vem, hein, como ladrão da Ô, noite. Senhor. Foi pego de surpresa, eles não sabiam da razão da sua fé, não sabiam falar sobre Cristo, Deus te ama, João 3,16, enfim. E foram vários. Depois ele foi e perguntou para os muçulmanos exatamente isso, um verso do Alcorão e o que o Alcorão significava. E lógico que ele foi uma filmagem, mas muitos ali que ele perguntou sobre o Alcorão, de pronto, falaram um Já versículo e responderam isso. Não era um Fala- versículo, não. Falava Falavam um um texto. texto. Então você vê que, na verdade, nós precisamos viver a Bíblia dentro do nosso coração com mega de fé em prática, não é, Luiz? Posso até deixar um relato aqui, pastor, sobre a Bíblia. Vou falar aqui um testemunho do meu avô, o pai da minha mãe, hoje já é falecido. Ele era analfabeto, não sabia ler nenhuma frase fora da Bíblia, tá? Mas ele aprendeu a ler a Bíblia. Amém. Então, a Bíblia ainda Amém. traz milagres pra gente, Sim. diariamente. E era assim, gente, eu tô falando isso porque eu vivenciei isso. Não foi a minha mãe que me contou, mas eu via o meu avô lendo a Bíblia e que se você fosse conversar com ele, qualquer assunto que fosse relacionado à Bíblia, ele já te falava o capítulo, ele falava o versículo inteiro, pausadamente, pontuando, sabe? Colocando as vírgulas. Então, isso é um milagre do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. E ainda pegando um gancho aqui do que a irmã Almelinda falou, referente à Bíblia, é a questão da entrega, né? Essa questão que o senhor falou também, que foi a Almelinda que falou, até confundi agora. Que o pastor foi na casa dessa senhora e deixou a Bíblia e dentro dela tinha lá a provisão para a casa dela e ela não estava lendo. Ela não tinha entrega com o Senhor. Então, quanto mais nós entregamos para o Senhor, não estou dizendo sobre dízimo nem sobre oferta, mas entregando o nosso coração, A vida, né? entregando a vida para Ele, para que Ele possa nos moldar a Ele e nós estarmos ali com Ele, a provisão do Senhor chega. Então, enquanto ela não abrisse aquela Bíblia para poder falar com o Senhor, para aprender das suas instruções, a provisão não ia chegar na casa dela. E ela mentindo para o pastor, porque foi uma mentira. É verdade. O pastor falou, a resposta está na Bíblia. Então, se ela não abriu a Bíblia, ela não encontrou o tesouro. Tesouro. Perdeu 2 vezes. 2 vezes. Lê para nós 16:12. 16:12. Diz assim, João 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E 12 e 13. Capítulo 12, Versículo 13. Não, João 16, O versículo 12. 12 e 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glórias ao Senhor. O que nós podemos falar? O que é a Bíblia? É a verdade. É a verdade de Deus para todos nós. Então, como você vê que quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele falou assim, aguarde que o Espírito da verdade vai vir e vai revelar toda a verdade. Então, por isso que a Bíblia ela só começou a ser escrita no Novo Testamento depois que o Espírito veio sobre a igreja. Porque precisava que mais verdades fossem reveladas aos apóstolos para que eles pudessem começar a escrever a Bíblia. Então, quando nós temos isso, que o Espírito da verdade, que hoje vem sobre você, sobre a sua família, o Espírito Santo habita dentro de você,
ele te revela coisas extraordinárias da Bíblia. A Bíblia já foi instruída, mas ele traz luzes. A Bíblia foi inspirada, mas ele traz luzes. Então, tudo que está escrito aqui, quando você tem dúvida, o Espírito Santo está dentro de você, ele vai fazer com que você, quando vai ler a Bíblia, ele traga aquilo ali como luz para você. Por isso a Bíblia diz que é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. É por isso que nós precisamos estar assim, ouvindo a palavra de Deus, sendo orientado pelo Espírito Santo para que você possa ser alcançado. E essa lâmpada, essa luz que é a Bíblia, ela vai te orientar para a sua vida em sua regra de fé e prática. E qual o outro versículo que nós temos aí? Foi João 8, 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aí nós temos uma orientação de Jesus. Então Jesus falava para os discípulos. Quem são discípulos? Aqueles que seguem Jesus. Quem são discípulos? Eu e você, que cremos em Jesus como nosso Salvador, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se nós cremos em Jesus, esse Espírito da verdade que habita entre nós, que habita em nós, ele vai nos orientar. Que, Jesus Cristo nos liberta e nos traz toda a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é vida para nós, ela que nos liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, você precisa crer na palavra de Deus como palavra de vida para você. Por isso a Bíblia é tão importante que nós possamos ler. Posso falar uma Pode curiosidade? falar, uma curiosidade. Eu até anotei. Como você disse ainda há pouco, né, o Espírito Santo nos abriu a mente dos discípulos, eles puderam entender toda a verdade e começaram a escrever após a morte e ressurreição de Cristo. E aí eu coloquei uma curiosidade aqui: os autores não obtiveram qualquer lucro pessoal com o que escreveram. Ao contrário, a promulgação dos princípios do Evangelho exigiu muitos sacrifícios deles e de seus seguidores e causou-lhes muito sofrimento, inclusive a morte. Então, eles sofreram perseguição, eles sofreram até a morte para que a palavra fosse escrita. Então, eles morreram pelo Evangelho, morreram por esse sacrifício de trazer luz, trazer a palavra de Deus. Foram perseguidos, a igreja foi perseguida, mas a palavra é viva, a palavra está viva. Então, precisamos de valorizar esse tesouro, como a Melinda falou aqui, que está em nossas mãos. Tem países que são perseguidos, que a Bíblia não chega, mas nós temos acesso à palavra de Deus. E se nós temos acesso à palavra de Deus, precisamos viver e permitir que a palavra de Deus traga transformação na nossa vida.